sabem contar, otários! Eu sei, a nota pra esse jogo é bem fácil de contar. The Warriors, Os Selvagens da Noite. É um beat'em up em 3D da Rockstar, baseado no icônico filme de mesmo nome. A história acompanha a infame gangue The Warriors, que se torna alvo de todas as outras gangues da cidade após ser acusada injustamente de assassinar o líder mais influente da região. Agora esses caras precisam lutar para sobreviver e voltar para casa, enfrentando um verdadeiro exército de inimigos pelo caminho. No jogo, a Rockstar não só recria essa realidade brutal das ruas de Nova York nos anos 70, como também expande e melhora esse universo de um jeito que todo jogo licenciado deveria fazer. The Warriors é divertido, brutal, estiloso e sem dúvida uma experiência incrível. Mas o que faz The Warriors se destacar entre tantos jogos de porradaria? Além do combate visceral e do visual autêntico da época, o jogo te arremessa de cabeça na cultura das gangues, com diálogos marcantes, personagens carismáticos e uma ambientação impecável, seja pelas ruas de Coney Island ou atravessando a famosa Chinatown. Cada cenário tem muita personalidade e faz Nova York parecer viva. Cada missão tem seu próprio ritmo, desde roubos e vandalismo até destruição de obras de artes horrorosas. E se você quer se juntar aos guerreiros, primeiro tem que passar no teste, deixando seu like. Lançado em outubro de 2005 e produzido pela Rockstar Toronto, basicamente é responsável por vários ports, como a versão de Max Payne para PlayStation e a versão de Manhunt 2 para Wii. Meu Deus, como é que isso saiu para Nintendo? The Warriors chegou para PlayStation 2, PSP e Xbox. Como eu já disse, o jogo é totalmente baseado no filme dirigido por Walter Hill, em 79, que por sua vez foi inspirado no livro de Saul Yurik, lançado em 65. Mas a intenção aqui não era só pegar essas obras e replicar tudo do jeito que era. Rockstar queria criar algo novo. Claro, várias cenas clássicas do filme foram recriadas quase frame a frame, e muitas delas até podemos jogar. Mas sendo bem sincero, a melhor parte do jogo são os momentos inéditos. Tudo que foi adicionado aqui mostra que o time de desenvolvimento era fã de verdade do material original, e eles mesmos já disseram isso. Amavam o filme e queriam fazer uma homenagem digna. E não tinha gênero melhor pra isso do que um beat'em up, o Brawler, o famoso jogo de porrada. Um gênero consagrado por clássicos 2D, como Double Dragon, Streets of Rage e Final Fight, além de vários bons representantes no 3D. O combate aqui é uma delícia, só que, diferente de muitos jogos do gênero, ele é mais acessível. Segundo Jerônimo Barreira, produtor do jogo, a ideia era fazer um sistema de luta fácil de aprender, mas que ainda tivesse uma certa profundidade para agradar quem curte o estilo. Apesar de eu achar que faltam alguns golpes e combos a mais, é impossível negar o fator diversão, mas talvez a sacada mais genial tenha sido entender que o grande personagem de The Warriors é a própria Nova York. Os desenvolvedores foram a fundo na ambientação, fizeram uma pesquisa de campo, conversaram com pessoas que viveram na cidade nos anos 70 e conseguiram recriar aquele cenário urbano sombrio, caótico e cinzento de um jeito impressionante. Tudo isso só fica mais imersivo com a trilha sonora, que traz um mix de músicas licenciadas icônicas da época. Espancar um cracudo enquanto toca uma música apaixonante é lindo demais. E também temos uma trilha original simplesmente incrível, que combina tanto faixas do filme quanto composições próprias pro jogo. E não tem forma melhor de mostrar tudo isso do que foi dito, senão na prática. Então bora reviver essa obra-prima esquecida. O jogo começa com uma recriação da icônica cena do filme, onde está rolando uma grande reunião entre todas as gangues da cidade. No centro de tudo está Cyrus, o líder dos Gramercy Wraiths, a maior e mais influente gangue de Nova York. E o foda é que a versão do Cyrus aqui no jogo parece o Ronaldinho. Ele faz um discurso épico, explicando que se todas as gangues se unirem, terão mais de 60 mil soldados, enquanto a polícia da cidade tem menos de 20 mil. Basicamente ele propõe uma aliança para dominar Nova York, e sua eloquência contagia essa turma aí. Mas aí do nada, no meio de todo mundo, aparece um carinha bem bizarro que atira em Cyrus. Então a cena corta, nos levando para Coney Island, 3 meses antes dos eventos do filme. Aqui conhecemos Cleon e Vermin, os dois fundadores dos Warriors. Cleon é o Warlord, o líder da gangue, enquanto Vermin é o cara legalzão, mas sempre pessimista e meio impossível. Hey, you guys, we ain't got time. Are you kidding? Time is what we got plenty of. Os dois conversam sobre um novo recruta, Rembrandt, um grafiteiro. Ter um artista na gangue é bom pra deixar a marca dos Warriors por toda a cidade, mas eles precisam saber se o moleque sabe lutar. E assim ele é julgado em um teste brutal, contra um dos piores pesadelos de Nova York: os moradores de rua cachaceiros.
E essa sequência funciona como um tutorial, onde aprendemos os comandos de combate. O jogo nos ensina os golpes leves e pesados, que também podem ser combinados em combos e durante os agarrões. Também dá para fazer ataques mais fortes, segurando quadrado e X juntos. E se fizermos isso enquanto agarramos o inimigo, realizamos um golpe especial. Além disso, o jogo oferece uma grande variedade de armas improvisadas. Tacos de beisebol, garrafas, cadeiras e tudo que der para usar para arrebentar a cara de alguém. E ao usar tudo que temos à disposição, acumulamos pontos. E podemos ativar o modo Fúria, que aumenta o dano e libera golpes especiais. Cada personagem tem seu próprio moveset e finalizações, algumas delas bem brutais, incluindo castrações caseiras. Ou coisa boa. Pode parecer um sistema de combate complicado, mas ele é muito acessível e focado na diversão, sem a pressão de ter que decorar sequências enormes e complexas de combos. Seria legal se tivesse mais variações de ataques básicos, mas o que temos aqui já é extremamente polido e muito bom. Depois do treino inicial, chega a hora do verdadeiro teste. Precisamos lutar contra 3 membros da gangue ao mesmo tempo. A gente nem precisa vencer, apenas sobreviver por cerca de 1 minuto, até Cleon anunciar que somos oficialmente parte dos Warriors. Cleon repara que a gente tá todo esbagaçado, então manda Vermin nos levar até um cara que pode nos ajudar. Mas antes disso, precisamos de grana pra pagar esse cara, né? E como conseguimos dinheiro? Igualzinho a um carioca. Brincadeirinhas à parte é que aprendemos a roubar rádios de carro, assaltar lojas e até meter a mão no bolso dos pedestres. Isso pode ficar um pouco repetitivo ao longo da campanha, mas a verdade é que sair quebrando tudo e pegando o que der é bem divertido. Agora que conseguimos uns trocados, finalmente podemos ir até o tal cara que vai nos ajudar. Eu jurava que seria um médico, um curandeiro, sei lá, mas o cara é um traficante. Esse aí levou bem a sério aquele papo que remédio e drogas são a mesma coisa. Ele nos vende um produto chamado Flash, um tipo de droga que regenera a nossa vida. Legal que regenera até os ferimentos, né? E falando em ferimentos, que detalhes fodas esse jogo tem. Esses machucados são muito bem feitos. Muitos jogos os machucados vão desaparecendo com o tempo. Aqui eles só saem quando nos curamos. A Rockstar sempre foi precisa em adicionar esses pequenos toques, mesmo que sejam coisas sutis. Quando elas são combinadas, fazem uma diferença absurda. Tipo o barulho dos trens passando e tremendo tudo, o canto dos grilos à noite, ou até os NPCs reclamando da nossa barulhada. Você sente que esse mundo realmente reage ao que acontece nele. Isso torna tudo muito mais imersivo. Mas voltando para nossa base, Vermin diz que Rembrandt tem as manhas. O moleque já acha que é o brabão e vai espalhar o nome dos Warriors por toda a cidade. Mas Cleon pede calma. Primeiro precisamos garantir nosso território em Coney Island. Só que antes mesmo de colocarmos qualquer plano em ação, somos atacados pelos Destroyers, nossos rivais diretos, que dividem Coney Island com a gente. Vamos só agora reunir toda a gangue para defender o nosso território. E nesse momento que somos apresentados aos comandos de War Party, um sistema onde cada grupo tem um líder chamado War Chief, que pode dar ordens básicas como ataquem, sigam-me, esperem aqui, entre outras. Aqui jogamos como Cleon e partimos em busca dos principais membros da gangue. No caminho encontramos Ajax, um completo tarado e desequilibrado, mas que tenta compensar sendo os músculos da equipe. Cleon precisa intervir para que ele pare de importunar essa mulher. E seguimos em frente. Depois encontramos Cowboy e Snow. Cowboy pode ser um dos mais fracos fisicamente, mas é racional e inteligente, enquanto Snow é o típico soldado, disciplinado e reservado. Os dois acabam sendo presos pela polícia. E aqui descobrimos um dos elementos recorrentes do jogo, ter que resgatar membros da gangue presos. Isso acontece direto nas missões e sinceramente às vezes dá uma bela enchidinha de saco, mas fica de ensinamento, não sejam presos. Ainda precisamos encontrar mais 3 Warriors. Primeiro achamos Fox, o olheiro da equipe. Ele não é forte nem muito atlético, mas compensa sendo um dos caras mais espertos e observadores. O problema é que ele tá cercado pela polícia, então temos que jogar uma garrafa para despistar os tiras. E essa mira do jogo, meu Deus, que desgraça de ruim. Sei lá, a sensibilidade dela é muito estranha. Mas enfim, liberamos nosso brother aí e podemos seguir. Quando vemos uma viatura, Cleon decide que os policiais precisam aprender a nunca mais mexer com os Warriors. Fazemos isso através do mais puro vandalismo. E são um dos momentos mais caóticos e satisfatórios do jogo. Simplesmente quebrar tudo que tiver pela frente, sem piedade. Me senti de fato um guerreiro, entrando em uma vila e destruindo tudo. Fora que a destruição do cenário é muito bem feita. E o barulho das coisas se despedaçando é, ó, gostoso demais. Aqui também descobrimos que algumas lojas têm trancas. Podemos arrombá-las em um minigame simples, onde temos que apertar X no momento certo. O problema é que ao fazer isso, o alarme vai tocar e atrair os policiais, então tem que ser rápido no saque. Depois de quebrarmos tudo, encontramos os 2 últimos Warriors, Cochise e Swan. Cochise é um soldado totalmente determinado a enfrentar qualquer batalha. Além de tudo, o cara é estiloso pra cacete. Já Swan é caladão, solitário e talvez o mais badass do grupo. No filme ele é o protagonista, então faz sentido ele ter essa aura de fodão. The best
Os dois estão lutando contra uma caralhada de inimigos. E aqui o jogo brilha de verdade. É briga de rua na sua mais pura essência. É soco, é chute, é paulada, objetos quebrando, fogo amigo e os caralho. The Warriors e Def Jam são sem dúvidas as melhores adaptações de briga de rua do mundo dos games. Não tem jeito. Agora que a turminha da pesada tá toda reunida, vale destacar que cada personagem tem seus atributos e status únicos. O jogo divide os atributos em 3 categorias: Heavy, Solid e Lame. Pegando o Rembrandt como exemplo, ele manda bem em pichadas, algemar os companheiros e abrir fechaduras, mas é mediano em roubar e péssimo em resistir à prisão e roubar pedestres. Além disso, cada personagem tem status diferentes, como força, stamina, saúde e a quantidade de fúria. E um detalhe que eu preciso elogiar: a maioria dos personagens foi dublada pelos próprios atores do filme. Só alguns ficaram de fora, porque ou morreram ou se aposentaram, mas no geral tá todo mundo aqui. É um capricho que talvez não fosse totalmente necessário, mas que deixa a experiência muito mais nostálgica e imersiva. Isso faz com que cada personagem fique ainda mais autêntico e interessante. E pra turminha que fica sedenta por co-op, saibam que desde o início já dava pra jogar de 2. E mano, jogar The Warriors no modo cooperativo é simplesmente incrível. Se até jogo ruim fica divertido com outra pessoa, um jogo bom fica 1000 vezes melhor. Então chama um coleguinha e joga aí, vale muito a pena. Depois de sobrevivermos ao ataque dos Destroyers, voltamos para o esconderijo. E meu amigo, os caras nos fuderam. Picharam a marca deles por cima da nossa. Isso não pode ficar assim. Cleon decide que a resposta tem que ser imediata, enquanto eles ainda estão comemorando a vitória. E de fato é exatamente isso que tá rolando. O líder dos Destroyers, Virgil, tá lá todo confiante. E o jeito que ele fala é muito bom. Parece um personagem do GTA San Andreas. Now go get up some fucking beers and some broads up in here. This time we had ourselves a little party. Chegando no território dos Destroyers, os caras estão todos meio chapados. Bater em bêbado não é exatamente um desafio, então a coisa flui bem de boa. Essa parte do jogo funciona como um pequeno playground, onde podemos explorar e tacar o terror. Naquele pique que comentei antes. Aqui a missão principal é pichar por cima das marcas dos Destroyers, mas também começam a aparecer as missões secundárias. Praticamente todas as fases do jogo têm essas pequenas tarefas que variam entre cobrir as tags de outras gangues, roubar um número específico de pessoas, surrar algum infeliz aleatório e por aí vai. Só que sinceramente elas não variam muito e são bem simples. Se não for pro 100%, eu nem recomendo muito a fazer. Eu, por exemplo, só tive vontade de fazer uma ou outra, mas admito que ficar rodando pelo mapa sem objetivo nenhum já é por si só bem prazeroso. Depois de picharmos o território todo, os caras decidem que isso não foi o suficiente. Se queremos mandar um recado de verdade, temos que marcar presença dentro do alojamento dos Destroyers. Ao chegar lá, o jogo introduz a mecânica de furtividade, que funciona de um jeito parecido com o Manhunt. As sombras escondem completamente o personagem. Podemos nocautear inimigos pelas costas, arremessar objetos para distrair os inimigos, e é isso. É bem simples, e quase não usamos essa mecânica ao longo da campanha, servindo mais para fugir da polícia. Mas não é nada que seja assim, realmente muito interessante. Chegando no QG dos Destroyers, temos que fazer uma pichação gigante. E aqui o minigame de grafite fica mais intenso. Tem até uns formatos que parecem um piu-piu e um chibiu. Seria essa uma obra de Picasso? Depois de pintarmos como eu pinto, é só sairmos daqui. E Jack solta que também tem um talento artístico. Hey, where'd you go? What'd you do with my spray? Don't worry about it. What, you think you're the only one around here with artistic talent? I'm gonna kill those fucking warriors! Ao voltar para a base, agora podemos explorar à vontade. Aqui funciona como um hub dos Warriors, onde podemos trocar ideia com os membros sobre acontecimentos recentes do jogo, mandar aquele treinão fera demais, repetir missões e testar vários modos de jogo. Tem 1 contra 1, guerra de gangues, rei da colina, corrida de cadeira de rodas, pois é, tem isso. E esses são só alguns exemplos. E meu irmão, esses modos são muito divertidos. Ainda dá para customizar uma equipe usando membros de todas as outras gangues. Puta merda, hein? O jogo tem várias gangues disponíveis para jogar nesses modos, cada uma com personagens únicos e movesets próprios. É lindo demais ver esse nível de capricho. Jogar com a gangue das Kengas é sensacional. Você ainda pode lutar contra seus amigos ou jogar em cooperativo. Esse modo é muito mais completo do que eu esperava. Fora do esconderijo temos as ruas de Coney. Também podemos explorar e fazer missões secundárias. Essas são bem diferentes das tarefas dentro das missões principais. Aqui temos que defender nosso território, roubar para ajudar um mendigo, libertar companheiros presos e usar muita droga e sair na porrada. A maioria dessas missões bloqueia habilidades especiais, como um soco inglês que aumenta o dano do Archive, a capacidade de libertar companheiros presos instantaneamente, caso tenha a chave, desbloquear uns carinhas que vendem umas armas pra gente, e por aí vai. Diferente daquelas secundárias mais repetitivas que mencionei antes, essas aqui são bem mais divertidas e realmente valem a pena fazer.
Agora, para comemorar a investida bem sucedida no território dos Destroyers, Vermin, Snow e Ash, sim, o segundo player daquele início, os três decidem ir atrás de uma Chuka, mas no caminho acontece um blackout na cidade, e o trem do metrô para. E como a gente aprendeu em Todo Mundo Odeia o Chris, os blackouts dessa época eram brutais. Aqui não é diferente, é aquele caos delicioso. Pessoas saqueando lojas, destruindo tudo, caindo na porrada, e como a gente é vândalo mesmo, entramos nesse lindo embalo e saqueamos tudo também. É uma das missões mais simples e bobas do jogo, mas é tão divertida. Só que os homens chegam e acabam com a festinha. Durante a fuga, as luzes voltam e vemos os Baseball Furies metendo a porrada em uma gangue rival. Vermin e os caras nunca tinham visto essa gangue antes e ficam bem assustados, porque os Furies têm um ar bizarro pra caralho. Eles ficam no cagaço e fogem dali o mais rápido possível. A cena então corta e somos apresentados aos Rogues. Eram eles que estavam levando um cacete dos Furies. Aqui conhecemos Luther, que também é um maluco que matou Cyrus. Mano, o cara é um filho da puta dos bons. Ele só sobreviveu à briga contra os Furies porque abandonou seus dois companheiros e fugiu covardemente. Além disso, ele é todo esquisitinho, igualzinho do filme. Guerreiros, venham aqui brigar. Venham aqui brigar. Por que vocês não vêm brigar, hein? Depois dessa missão, liberamos os níveis de flashback, que contam a história de como os Warriors se formaram. Vou contar aqui a história completa, mas vale lembrar que as missões vão sendo liberadas ao longo da campanha. Sempre precisamos fazer uma missão principal para destravar um flashback. O primeiro flashback começa com Cleon e Vermin antes de fundarem os Warriors. Na época, eles ainda faziam parte dos Destroyers. Virgil manda Cleon fazer uma missão bem merda, entregar drogas. Cleon e Vermin eram membros de alta patente na gangue, então se sentiram menosprezados por serem colocados para fazer esse trabalho qualquer. Mas missão dada é missão cumprida. Primeiro passo é pegar as drogas com um cara chamado LC, mas o problema é que ele está sendo vigiado pela polícia. Então antes de conseguir a parada, precisamos causar um caos generalizado para distrair os policiais. Com os polícias ocupados, conseguimos pegar a mercadoria, mas por algum motivo o LC se recusa a ir conosco para negociar as drogas. E Virgil também não dá as caras. Os caras com quem vamos fechar negócio aparecem. São os Satan's Mothers, um motoclube bem piroca das ideias. Só que essa negociação dá merda. A sacola de drogas era uma cilada. E os Satan's Mothers ficam bem putos e começam a perseguir a gente. Acabamos em um armazém, onde precisamos ser furtivos, porque os caras estão em maior número. Essa parte é tensa pra caralho. Abrir fechadura sem ninguém ver é tenebroso. Quando conseguimos escapar, encontramos dois chefes, Pitico e Aranha, e rola aquela lutinha clássica na chuva. Detalhe que quando derrotamos um deles, o outro fica ainda mais nervosinho, estilo Ornstein e Smaug. Muito bom. Depois de vencermos os dois, voltamos putos pra confrontar Virgil, que confessa ter armado tudo isso porque percebeu que Cleon queria tirar ele da liderança dos Destroyers. Cleon fica furioso e diz que mais cedo ou mais tarde vai acertar as contas. You crazy, man! You and what fucking army? You gonna see, brother. You gonna see. Já deu pra ver que pra uma missão opcional aqui tem muita qualidade. E ainda dá um puta background pros personagens e o contexto do jogo e pro filme também. Mas bora seguir com os flashbacks. Agora descobrimos como Swan e Cowboy entraram para os Warriors. Assim como Cleon e Vermin, eles também eram membros dos Destroyers, mas desistiram da gangue e decidiram tentar ganhar uma grana participando do torneio Rei da Colina. Este campeonato acontece em um ferro velho empilhado, e a ideia é simples: quem ficar mais tempo no topo, vence. Esse modo de jogo é muito divertido, porque sair jogando os outros lá de cima é bom demais. No fim, os dois ganham e, como não eram afiliados a nenhuma gangue, recebem um convite de Cleon para entrar nos Warriors. Mas para entrar de verdade, eles precisam ir até o território dos Destroyers e tomar as lojas da região. Só que no melhor estilo Warriors, oferecendo proteção aos comerciantes, destruindo as lojas deles. Depois disso, os caras decidem pagar arrego para os Warriors. Warriors are in town. We're your protection now, and you pay us every month. You dig, man? Yeah, I dig. Good. Now get your store cleaned up. It's a fucking mess. Para finalizar o processo de tomada do território, invadimos um esconderijo dos Destroyers, onde os caras ficam de bobeira usando droga. Mandamos o cracudo do Virgil levar o recado de que a partir de agora esse território pertence aos Warriors. I'll see you, junkie fuck. You tell Virgil that Coney is Warriors' turf now. I don't want to see any destroyers anywhere near here. Whatever, man. I ain't got time for you dudes, man. I got a plane to catch. I wanna fly. Ah! Oh shit, my leg.
A entrada de Ajax e Snow era pra ser simples. Eles participam de um teste onde precisam sobreviver a uma luta contra vários Warriors, igual o teste do Rebrand. Eles passam, são chamados pra uma festinha e pronto. Mas claro, Ajax estraga tudo. Ele convence Snow a ir atrás de mulher no território dos Destroyers. E é óbvio que dá merda, né? Chegando lá, são atacados e têm seus coletes roubados. Voltar pra Cleon de mãos vazias seria vergonhoso. Então precisamos sair batendo em geral até descobrir onde os coletes foram parar. O de Snow tá com um Leme, esse maluco grandão aí. Conseguimos recuperá-lo na base da porrada. Já o de Ajax foi parar com o LC. Sim, aquele drogadão de antes. Ele tá nos fundos de uma loja de penhores, mas o dono não deixa a gente passar. Então quebramos a loja e o dono também. Quando finalmente encontramos o LC, ele tá tentando levar uma mina pro Vuk Vuk e deu o colete do Ajax pra ela. Metemos um cacete no LC enquanto toca de fundo When You Are Love with a Beautiful Woman, criando um clima romântico pra combinar com esse tanto de paulada. Não foi do jeito que a LC queria, mas alguém foi macetado nessa história. Depois disso, o Ajax resolve finalizar a noite com a mina. Fazemos o coitado do Snow esperar, mas na hora que eles saem do quarto, a mulher grita pedindo pra Ajax ligar pra ela e alerta todo mundo dos Destroyers. Podemos até lutar com eles, mas fugir é a melhor opção. No fim, eles encontram os Warriors e Cleon dá uma puta cagada na cabeça de Ajax, que na primeira noite que ele tá com a gangue, ele já arrumou problema. Cleon testa Fox de um jeito quase impossível. Ele tem que entrar no território dos Savage Huns e arruinar o meio de dinheiro deles. Como ninguém bota fé no Fox, Cleon manda Vermin junto com ele. A missão acontece em Chinatown e o cenário tem um visual muito foda. Dá pra ver o capricho de fazer um visual tão distinto dentro de uma mesma cidade. Os chineses aí caçam a gente e precisamos lutar em alguns momentos e fugir em outros. O objetivo é roubar um livro de contabilidade para descobrir como ferrar ainda mais com a gangue. Quando conseguimos, descobrimos que um dos chineses está transportando um saco com muito dinheiro. Corremos atrás dele e me lembrou bastante aquelas perseguições que tinham no jogo do Jet Li. Depois da perseguição, ele nos atrai até o líder deles, o Ghost. E parece que vamos ter uma luta épica e bem foda contra um mestre de Kung Fu. Mas na real é bem simples e bem fácil. Damos um cacete nele, pegamos a grana e Fox finalmente é aceito nos Warriors. Por último, temos Cochise, um cara do Harlem querendo entrar para uma gangue do Brooklyn. Cleon não quer aceitar ele de jeito nenhum, pois seria muito arriscado, mas Cochise insiste. Então Cleon dá a missão mais difícil de todas. Ele precisa ir até o Harlem e roubar um chapéu tamanho 9 de um dos Boppers. Pra quem não sabe, tamanho 9 de chapéu é uma puta de uma bacia. Chegando lá, não encontramos o chapéu facilmente, então torturamos um tenente dos Boppers até ele revelar que o chapéu pertence a Big Mo, o líder da gangue. Rodamos a cidade procurando ele. Quebramos um bar de sinuca, passamos por um cabaré, onde gastamos dinheiro com uma stripper pra conseguir uma pista, até finalmente acharmos Big Mo em uma discoteca. Lá descemos o sarrafo no cabeçudo e pegamos o troféu. E essa foi a história de origem dos nossos heróis criminosos. Recomendo demais fazer essas missões. Apesar de opcionais, são divertidas, bem escritas e dão um background excelente para os personagens. Vale muito a pena. E voltando para as missões principais, enquanto a gangue estava de boa vendo as notícias no rádio, de repente surge um anúncio de que uma gangue chamada Orphans, dizendo que desceram um cacete nos Warriors. Só que obviamente isso nunca aconteceu. Então não dá pra deixar barato. Bora cobrar esse papo torto aí. Chegando lá fica claro quão bostinhas são esses caras. No filme eles nem sequer são convidados pra reunião dos Cyrus. E aqui já chegam fugindo de nós. Vamos derrubando geral, mas o foco é descobrir onde fica o esconderijo deles. Interrogamos um dos capangas e o cara peida de medo e entrega a localização do alojamento. Quando chegamos tá rolando uma festinha. Arruinar a festa deles é um prazer indescritível. Sério, é bom demais. Só que ainda falta o líder deles, Yake Mercy, uma mina que adora uma zona, nos entrega onde ele tá, simplesmente porque ela quer fuder com ele. Chegando lá encontramos Sully, o líder dos órfãos, que é um baita Zé Ruela. Ele tenta fugir, mas deixa o carro pra trás. Se ele tivesse parado pra lutar, com certeza teria doído bem menos do que perder o carrinho parcelado dele. Como sempre, destruir coisas nesse jogo é muito satisfatório, mas tacar os caras da gangue no carro pra destruir é melhor ainda. Essa missão serve como lembrete de que os Warriors realmente querem fazer seu nome. Não é qualquer um que pode mexer com eles impunemente. Check it, young blood. Always remember, the Warriors don't let no one mess with our rep. I don't care if they're orphan or riff. You fuck with us, you get your fucking head split. That's the only way we're gonna come up in this city. Now let's get back to Coney.
Enquanto isso, o Rebrand tá mandando uns pichos por Connie e descobre que vai rolar uma competição de artistas, reunindo algumas gangues pra ver quem grafita mais. Ele conta isso pra Cleon, que logo desconfia e acha que isso vai dar merda. E ele tá certo. O problema é que Rebrand já tinha anunciado que os Warriors iriam, sem consultar ninguém. Cleon dá uma mijada nele, mas já que o nome do grupo foi jogado na roda, não dá pra voltar atrás. Essa missão acontece numa área mais refinada da cidade, cheia de boutiques de grife e galerias de arte renomadas. Um cenário bem diferente das outras regiões bem mais hostis. A competição é simples, precisamos pichar a parede antes dos outros competidores, pegando as latas de spray espalhadas pelo mapa. Quem terminar primeiro vence, e vencemos. Só que depois da vitória, o apresentador do evento leva uma garrafada na cabeça e é jogado do andaime. E aí aparecem uns Hi-Hats, a gangue da área. E meu amigo, talvez essa seja a gangue mais ridícula do jogo. Os caras são um grupo de artistas vestidos de mímicos, liderados por Chatterbox, um sujeito gago, gordo e completamente bizarro. Hi-hats! I want you to break these amateurs in fucking half! Com todo respeito às tosqueiras da época, inclusive gosto muito, essa aqui eu acho que passa um pouquinho dos limites. Meu Deus. Eles estão bem putos porque deixamos nossas marcas no território deles. Pra fugir da treta, a melhor opção é subir no elevador e correr pelos telhados. Lá em cima percebemos que dá pra derrubar um andame bem em cima do Chatterbox. Puta merda. Cometemos um assassinato. Os Hi-Hats vêm atrás da gente e agora rola uma fuga frenética pelos telhados. Parece até Uncharted. Corremos até cairmos sem querer dentro da galeria de arte do Chatterbox. Galeria até pode ser, mas arte, acho isso meio forte. Se bem que se eu fosse bem rico e à toa, eu também teria várias esculturas minhas pelado pela casa. Por isso não esquece de dar o like, hein, tem que ficar rico. Aproveitamos a oportunidade e destruímos tudo. Estátuas, quadros, qualquer coisa que ele tenha criado. Depois disso vazamos ali e por um milagre, Chatterbox ainda tá vivo e sofrendo. Tanto pelos ossos quebrados quanto pelas obras destruídas. E ele jura vingança. Apesar da tosqueira, essa missão é simplesmente incrível, muito boa. Ainda nessa pegada de provar quem somos, temos que ir até o bairro porto-riquenho cobrar uma dívida dos Sanches, um cara que acabou de sair da prisão e que nos deve. E aqui eu preciso destacar mais uma vez o quanto os caras mandaram bem na variedade dos cenários. Claro, eles dão uma forçada no filtro pra ficar com cara de bairro hispânico, mas a atmosfera é totalmente diferente. Cada canto do jogo tem sua identidade. Acho isso incrível demais, na moral. A gente sabe que Sanches provavelmente tá num bar de sinuca, mas pra chegar lá temos que enfrentar uma galera da gangue Hurricane. Quando finalmente encontramos o cara, ele solta o papo que não vai pagar nada, porque está sob a proteção dos Hurricane. Segundo ele, os caras são como o ar e não podem ser pegos. Óbvio que isso daí mais uma luta seguida de uma perseguição. Sanches foge para um prédio e pede ajuda. No começo ninguém dá ideia, mas depois surge Diego, um maluco completamente descontrolado. O cara tá tão revoltado que, peraí, ele acabou de dizer que vai cagar nas nossas mães? Cago em tu madre, Warriors! Aqui rola uma luta de chefe, mas Diego não tá sozinho, ele chama Vargas, um desgraçado que fica jogando coisas na gente lá de cima. O combate é pura muvuca, mas o pior vem no final, quando Vargas desce pra briga e outros dois caras assumem o posto pra atacar mais merda na gente. Resumindo, isso sim que é arte. Depois de vencer essa bagunça, finalmente encontramos Sanches, mas como esperado ele só paga uma parte do que deve, então o pior acontece. Fucking right, man. You see that little wimp fly? Like air, man, like air. Yeah. Enquanto a turminha tava jogando um pinball de boa, os Hi-Hats decidiram que seria uma ótima ideia ir até o território dos Warriors para anunciar uma guerra. Como se fosse algo bem shakespeariano, eles jogam uma caveira como aviso. Claro que não vamos deixar por isso, né? Então juntamos boa parte da gangue para entrar no embate com eles. E é isso aí mesmo, simples e pura porradaria. O legal dessa parte é que dá para usar umas máquinas de vapor espalhadas pelo cenário para desmaiar os inimigos direto. E falando em detalhes, não comentei antes, mas dá pra pegar o chapéu dos inimigos também. Vocês sabem como eu gosto dessas besteiras. Oh, coisa linda, cara. Depois de acabar com a maioria dos Hi-Hats, Chatterbox foge pro parque de diversões de Connie. E a gente vai atrás. Essa parte me dá um sentimento parecido com Bully, sabe? O parque não é igual ao do jogo, mas tem aquela vibe sombria e estranha. Sem falar que a porradaria também lembra bastante. E vale lembrar que Bully saiu um ano depois. Então é muito legal ver que a Rockstar já tinha feito algo parecido antes. Quando finalmente encontramos Chatterbox, o cara fica
jogando coquetéis molotov na gente enquanto seus capangas tentam segurar a treta. Pra lidar com ele, temos que pegar umas caveiras que estão pelo chão e arremessar nele, até ele parar de ser cagão e vir pra mão. E quando ele vem, bom, é 4 contra 1, então não tem muito mistério. No fim, essa gangue ridícula é varrida do mapa. Cara, essas missões são muito divertidas, e isso que me impressiona. Em termos de roteiro, são bem relevantes. Tipo, dá pra entender que servem pra mostrar os Warriors fazendo seu nome na cidade, mas elas ainda parecem meio desconexas do resto. Geralmente essas barrigas na história me incomodam bastante, mas aqui é tão divertido que eu nem consigo reclamar muito, pra falar a verdade. Depois disso, rola uma cena com Cyrus conversando com o seu braço direito, Masai. Ele fala sobre a grande reunião e deixa claro que quer que todas as gangues venham em paz, confiando que todo mundo vai respeitar o acordo. Masai até tenta alertar que essa ideia pode dar ruim, mas Cyrus tem fé no seu plano. I warned you, Cyrus. This is not I smart. don't need warnings. I have faith. Agora sim vem uma sequência realmente importante pra história. O morador da região avisa Cleon que Charlie, um dos caras que pagam arrego pra gente, tá com um problema. Quando chegamos lá, Charlie conta que os Destroyers destruíram a loja dele, pra mostrar que a proteção dos Warriors não vale mais de nada. A gente sabe que eles podem atacar outras lojas, então mandamos Ash verificar o mercado de peixes. Ele até reluta, mas vai, né? Enquanto investigamos os outros comércios, os Destroyers começam a atacar tudo ao mesmo tempo. E a gente precisa correr de um lado pro outro pra impedir que eles destruam tudo. Quando parece que a poeira baixou, encontramos Tony da peixaria. Ele fala que Virgil tá na loja dele e mandou entregar o colete de Ash. Cleon e Swan correm pra lá, mas era uma armadilha. Os Destroyers haviam matado Ash e nos prendido dentro da loja. Começam a jogar coquetéis molotov. Precisamos quebrar o cadeado da porta com marretadas pra escapar, mas é um inferno, porque os caras tacam muito fogo e a câmera te deixa um pouco desorientado. Até marretei o Swan um monte de vezes. E o pior, se a gente estiver pegando fogo, não dá pra atacar. Se foco no Swan, beleza, até dá pra arrebentar a porta mais tranquilo. Mas quando decidem mirar na gente, é chuva de molotov. Na minha primeira tentativa faltou pouquinho pra eu escapar. Olha que merda. Na segunda já fui esperto e consegui sair. Depois de terem matado um dos nossos e nos humilhado dessa forma, os Warriors decidem que agora é guerra. Vamos acabar com os Destroyers de uma vez por todas. Primeiro destruímos todos os negócios deles. Detonamos lojas, acabamos com o cafetão e suas quengas, arruinamos os produtos roubados e ainda damos um fim no cassino dos caras. Virgil perde o controle, chega a meter o taco na cara de um dos próprios membros por ter comentado que não esperava que Cleon fosse ficar tão forte. I know what's going on. I expect it. Get the fuck out of my face. A estratégia de desestabilizar os Destroyers está funcionando, mas ainda falta eliminar todos os tenentes deles para podermos atacar o alojamento principal. Fazendo isso, podemos ir para o objetivo principal. A resistência lá é bem pesada e essa luta tem um clima especial. Já enfrentamos um monte de gangues antes, mas dá para sentir que essa batalha foi feita para essa época. Quando tomamos o alojamento, não encontramos Virgil, mas vemos LC indo para algum lugar. Seguimos o cara discretamente e descobrimos um armazém onde Virgil guardava um monte de coquetéis molotov. It's over. You're over, Virgil. It's over. It's over. It's over when I say so, you dumb shit. How many of you boys do I gotta kill before you realize who's the boss? I'm the boss. Fucker! Let's get into it. A luta já começa com Virgil tacando um monte de coquetel molotov na gente. E como o lugar é fechado, tudo começa a pegar fogo. Aqui temos que fazer o mesmo esquema da luta contra Chatterbox. Desviar dos ataques e jogar coisas nele pra forçar ele a descer. E agora até que faz sentido a luta contra o Chatterbox ter sido antes, que já prepara a gente pra essa mecânica. Quando o Virgil finalmente desce, ele ainda tenta se esconder e atacar de surpresa. Quando percebe que isso não tá funcionando, ele foge. Mas não tem jeito, uma hora ele se vê encurralado e a luta final acontece. A gente dá um pau nele e mesmo derrotado, o cara tenta nos humilhar dizendo que só existimos por causa dele. Cleon responde com uma frase absolutamente badass. You was nothing. You was nothing before me. Nothing. Open your eyes, motherfucker. You ain't nothing but ashes. E pronto. Agora Coney Island é toda nossa. Novamente ouvindo o radinho durante o expediente na firma, é noticiado que um policial foi abatido, e a polícia tá doida atrás dos suspeitos na região de Pelham. O problema é que Cleon tinha mandado o Snow e Fox pra lá investigar um clube de apostas dos Reefs, porque ele ouviu que Cyrus estava planejando algo grande. Então Cochise, Cowboy e Vermin são enviados pra garantir que os dois estejam bem. Antes de chegarmos lá, vemos quem realmente matou o policial, os Rogues. Os caras vivem pelo caos, já não estão nem aí pra nada. E agora qualquer um que estiver por perto, gangue ou não, vai levar porrada. A polícia por outro lado tá culpando os Turnbow AC,
MCs, uma gangue completamente violenta e descontrolada. Então até faz sentido a suspeita cair sobre eles. Essa missão é mais complicadinha, que a rua tá infestada de polícia. Já começa tenso, estamos presos na estação de metrô e sem saída. A solução é empurrar um bull nos trilhos para chamar a atenção dos policiais e abrir uma passagem. Olha o perigo, quase que o Vermin foi junto. Depois de escapar, chegamos ao clube dos Riffs e perguntamos sobre Snow e Fox. O dono do lugar pede uma graninha para refrescar a memória. Então precisamos furtar $75. Mas como as ruas estão lotadas, qualquer movimento chama atenção. É bem complicado. Conseguindo a grana, o cara finalmente abre o bico e diz que a maioria dos que fugiram da polícia foi parar num bar chamado Red Devil. Só que para chegar lá em segurança precisamos passar pelos esgotos. Pegamos um alicate para abrir o cadeado e no caminho encontramos mendigos que podemos contratar por $1 para ajudar na porradaria. O cara com um saco na cabeça é simplesmente genial. Na moral, olha isso aí. Depois de enfrentarmos vários bulls, encontramos Snow e Fox, completamente arrebentados. Eles apanharam feio dos bulls, a mando de Bird, o líder cadeirante da gangue. O cara é respeitado por resolver tudo na bala. Um trabuco na mão realmente compensa muita coisa. Hey! Why don't you use your goddamn good legs of yours and fetch me a fucking six-pack? Okay, Birdie, take it easy. I got shit to do, man. I need to get my buzz on. Fuck yeah! Mandamos cowboy levar os feridos e chamar reforços. Agora vamos acertar essa parada com os bulls. Entramos no bar deles e... mano, que coisa linda. Uma daquelas lutas caóticas de bar, com punk rock tocando ao vivo pela própria banda dos bulls. E olha que beleza, não perdoamos nem os músicos. O dono do bar, com medo da gente quebrar tudo, cagueta que Bird tá numa refinaria junto com o irmão dele. Quando chegamos lá, o cara já começa a descarregar tiro na gente. O grupo se separa e precisamos coordenar os Warriors para jogarem coisas em Bird e forçá-lo a se aproximar de Cochise, para que ele também possa atacar mais objetos no cara. O problema aqui é a mira esquisita. Se fosse melhor, essa luta seria molezinha, mas começa a ficar tenso quando a gente fica sem lugar para se esconder. E ainda lutando para mirar, piora tudo. Depois de muitas garrafadas, conseguimos derrubar Bird por uma área sem grade de proteção. Vixe, acho que esse cara aí não anda nunca mais. Yeah, you can crawl down the Coney if you got something to say, fool. Come on, we're done here. Let's go. Mais uma cena com Cyrus. Um dos soldados avisa que os Warriors, uma gangue de pouca notoriedade, eliminaram o Bird. Isso pode gerar uma grande guerra. Cyrus ordena que garantam a paz a todo custo e que fiquem de olho nos Warriors para ver se são interessantes para a reunião. Enquanto isso, Cleon troca ideia com os Saracens, que estão tendo problemas com uma gangue de riquinhos, chamada Jones Street Boys, basicamente os preps do Bully. Eles pedem ajuda para acabar com o esquema entre os Jones e a polícia. Se ajudarmos, eles falam bem da gente pros Riffs e nos colocam na network deles. O plano é roubar mercadorias e plantar tanto no carro da polícia quanto no alojamento dos Jones, jogando um contra o outro. Eu sei que pode ficar um pouco repetitivo, mas olha esse cenário, ele tem muita personalidade. Um bairro ítalo-americano com toda aquela vibe diferente, muito bonitinho. Depois de plantar as mercadorias na viatura, seguimos pro alojamento dos Jones. Vemos uma distração, fazendo parecer que os mendigos estão jogando pedras por lá, e aproveitamos para plantar mercadorias no alojamento. Então encontramos os policiais corruptos, que estranham os Warriors estarem fora de Coney. Cowboy manda uma mentira, dizendo que os Jones estão vendendo mercadorias sem incluir eles. Os tiros compram a ideia e prendem os riquinhos. Um deles, desesperado, solta que eles tinham um bom negócio com a polícia. Dois policiais honestos escutam. Quando pedem para abrir o porta-malas da viatura, encontram tudo que plantamos. Missão perfeita. You're under arrest. Hey, look, Get it I got now. no The idea right how to to remain make silent. sense. You're going downtown. Hey, this is Hey, bullshit. Come on, you're arresting good cops here. Hey! Os Saracens cumprem a palavra e irão nos recomendar para os Riffs. E agora os Warriors começam a ganhar mais reputação, principalmente entre as gangues realmente influentes. Pouco depois, os Warriors recebem uma notícia fresquinha. O locutor que ficou de xereca pros hi-hats nos conta que novos vagões de trens chegaram ao pátio e ainda sem pichação nenhuma. Se conseguirmos pichá-los de madrugada, de manhã cedo nosso nome vai estar espalhado por toda a cidade. Só que essa missão é pura filha da putagem. Começa tranquila, com um trem pra picharmos logo de cara. Mas aí aparecem os Moonrunners, a gangue que domina esse território, e são especialistas em pichações. Lutamos contra eles, mas logo depois surgem os guardas do pátio de trens, que perseguem tanto a gente quanto os Moonrunners. E se isso já não fosse o suficiente, chega a polícia da cidade. Aí vira aquela zona. A gente tem que correr, pichar os vagões enquanto foge dos Moonrunners, dos guardas e da polícia. Pior são os policiais que ficam agemando a gente o tempo todo. E ainda ficam brigando com os Moonrunners bem na frente dos trens que precisamos pichar. Aí não tem jeito. Tem que ir lá, fazer um pouquinho da pichação, sair, esperar a treta acalmar e repetir. É uma missão emblemática, mas cara, é difícil e meio chatinha pra falar a verdade. Depois de muito sufoco, conseguimos pichar todos os vagões. No dia seguinte, os trens saem pela cidade inteira, espalhando nosso nome e nosso legado.
E bem, nossos esforços foram notados. Fomos convidados a participar da reunião dos Cyrus. E agora os eventos do filme começam a ser retratados, com apenas algumas pequenas modificações. Se não quiserem spoilers de um filme de mais de 40 anos, bom, assiste o filme aí e depois volta pro vídeo. Tá de graça no stream do Mercado Livre. Eu nem sabia que isso existia. Mas é bacaninha, tá? Agora temos aquela intro icônica do filme, mostrando todas as gangues se preparando pra reunião. Simplesmente lendário. Tanto no filme quanto aqui, já que é idêntico. E mais uma vez vemos o discurso do Cyrus. Só que agora na versão estendida, igualzinho no filme. Então vem a merda. Luther atira no Cyrus. E vemos as consequências dessa parada toda. Fox, que estava atento, presencia o assassinato. Luther tenta atirar nele também, mas é cegado pelo holofote. A polícia, que já estava esperta do lado de fora, invade o local e começa aquela muvuca de gente correndo. Aí vem a crocodilagem máxima. Os Rugs culpam os Warriors pelo assassinato. Os Riffs acreditam e Cleon acaba morto ali mesmo. Cara, o Cleon foi o personagem mais destacado durante o jogo inteiro e morre nos primeiros minutos do filme. Mas olha como o jogo foi certeiro em dar profundidade a ele, já que no filme não teve esse tempo de desenvolvimento. Os outros Warriors fogem sem saber o que rolou com Cleon e acham que se a trégua ainda estiver de pé, vão conseguir chegar tranquilos em Connie. Mas como Cleon não tá mais presente, Swan, que era o segundo no comando, assume como líder. Ajax faz seu showzinho dizendo que é ele quem deveria ser o Warlord. Quase dá uma puta treta, mas o pessoal acalma os ânimos e lembram que precisam se manter unidos. Eles decidem pegar um trem pra casa, mas antes que consigam, a polícia chega e separa a gangue. Enquanto isso, os Riffs espalham a mensagem: querem os Warriors vivos ou mortos. E a DJ do rádio, aquela que ouvimos tanto, manda um recado pras gangues caçarem a gente. De brinde, ela ainda coloca uma música em nossa homenagem: Nowhere to Run. Não há pra onde correr. Fudeu, maninho. Em meio a esse inferno todo, Swan e Snow acabam caindo no território dos Bulls. E a gente já tem treta com esses malucos. A cena com o ônibus deles nos procurando é de gelar. No caminho encontramos a Ajax, que tá cercado, então temos que meter a porrada em geral e continuar fugindo. Começa aquela chuvinha pra dar o clima, e puta merda, como a chuva desse jogo é bonita, viu? Seguimos tentando não chamar a atenção dos Bulls, mas chamamos um monte de vez. E aí, claro, encontramos o resto dos Warriors no meio de uma briga com vários deles. Ajudamos na porradaria e seguimos até o metrô mais próximo. Mas lembra que eu falei que o ônibus deles era sinistro? Pois aqui fica ainda pior. Ele começa a nos perseguir e dá aquela aflição clássica de jogos de aventura de ter que fugir de uma ameaça. Depois de escapar, achamos que estamos salvos e que é só esperar o trem chegar em Connie. Mas óbvio que não seria tão fácil. A estação de Tremont está em chamas, ou seja, teremos que continuar a pé. Agora estamos no território dos órfãos. Tentamos passar na moral e os caras deixam, desde que não arrumemos confusão. Mas aí o demônio aparece cacarejando. Mercy chama Sully de frangote e pede que os Warriors dêem um colete pra ela. Os Warriors não aceitam essa desmoralização e Sully, influenciado, propõe que se quisermos passar, tem que ser sem as cores da gangue. Swan manda ele catar coquinho. E seguimos nosso caminho, e os órfãos vão chamar reforços. Depois de um tempo, eles até tentam bater de frente, mas são tão fraquinhos que não conseguem nada. Seguimos adiante até que a polícia chega e prende quase todos os Warriors. Agora precisamos resgatar um por um. Claramente o momento para dar aquela preenchida no gameplay. Depois de salvar todo mundo, encontramos Mercy vagando sozinha. Ela diz que tá caçando aventura, e por algum motivo os Warriors decidem levá-la. Quando estamos saindo, os órfãos aparecem de novo, mas jogamos um coquetel molotov para distrair eles e corremos pro próximo trem. Eles até parecem que vão vir atrás, mas, bom, já disse que são os bunda mole, né? Hey, wait a minute. I got a question. How come we're running? I told you they were a bunch of wimps. Em meio a toda essa merda, o jogo nos mostra alguns trechos dos Rogues, e Luther tá adorando, o cara é completamente piroca. Enquanto a turma tá esperando o trem, a polícia aparece e começa mais uma perseguição. De novo a gangue se separa, destaque aqui pro chutinho do Ajax e pra briga patética do Fox, que infelizmente se ferra bonito. O policial leva a melhor, joga nosso batedor na frente do trem. Perdemos mais um membro, isso em menos de 24 horas. E um detalhe interessante, o Fox só teve essa morte porque o ator que o interpretava foi demitido. Ele deveria ficar no filme até o final, mas teve vários problemas com o diretor e acabou cortado do roteiro. Pra piorar, ao sair da estação, damos de cara com os Furies. Nem cogitamos lutar, só corremos. Cara, fugir desses malucos dá uma aflição da porra, especialmente nessa parte em que temos que abrir a tranca enquanto eles fazem pressão. E a pressão aumenta ainda mais se eu ficar errando toda hora, né? Ô moleque burro. Fugimos pelo Central Park, mas Cowboy e Ajax se cansam e resolvem
resolvem resolver na porrada mesmo. Cowboy é nocauteado logo no começo, mas Ajax segura a bronca até o Swan e Snow chegarem para reforçar. No fim, percebemos que os Furries nem são tão sinistros quanto pareciam. Quando achamos que estamos tranquilos, aparecem mais Furies, agora com o líder deles. Esse sim é sinistro. Bem, pelo menos o visual, mas a luta em si nem dá tanto trabalho. Depois de vencê-los, seguimos adiante. Ainda no parque, encontramos uma mulher sozinha sentada num banco. Estranho, muito suspeito. Mas Ajax tem que bancar o galudão e decide ficar pra trás, enquanto a gangue segue em frente. Ele age como um escrotão abusador e bem feito. A mulher algema ele no banco e chama reforços da polícia. Era uma policial disfarçada. Mas que tipo de plano foi esse pra prender ele? Sei lá. O filme também é bem bizarro. Cowboy e Snow voltam pra ver o que rolou, mas só chegam a tempo de ver Ajax sendo preso, por pura burrice. Agora acompanhamos o resto da gangue, que tá perdidona em outra estação. Lá eles encontram uma gangue de mulheres, as Lizzes. Vermin e Cochise caem direitinho na cilada, achando que vão pra uma festinha com as garotas. Ativam o modo topa tudo por buceta. Enquanto isso, o Rebran fica o tempo todo desconfiado, sentindo que tem algo errado. Ele até tenta se enturmar com a mina, mas não rola. E não demora pra merda acontecer. Uma delas solta que fomos nós que atiramos nos Cyrus. E do nada começa a atirar. Precisamos desviar dos tiros e sair na porrada com uma porta. Conseguimos fugir e finalmente a ficha cai. As gangues estão atrás da gente porque acham que matamos os Cyrus. Agora o objetivo é nos reagrupar. E conseguimos. A gangue toda se reúne. Swan pergunta pelo Fox, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Melhor nem saber mesmo. Só que ainda não acabou. Nessa estação, os punks, essa gangue aí, estão atrás do nosso rabo. Entramos no banheiro e viramos o jogo, pegando eles na maldade. É aquela luta clássica do filme. Aqui é tão boa quanto. Só que temos que proteger a Mercy. E olha o tanto que deixei essa mulher apanhar. Juro que não foi por querer, tá? Depois disso, alguém finalmente entrega os verdadeiros assassinos dos Cyrus pros Riffs. Agora já é tarde, os Warriors chegaram em Coney e os Rogues estão à espreita. Precisamos correr para não sermos atropelados. E claro que até a cena clássica do Luther chamando os guerreiros para brincar. Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? Vamos até a praia porque, segundo Swan, quando vemos o mar nos sentimos em casa, nos sentimos seguros. Ali finalmente confrontamos Luther. Perguntamos por que ele atirou no Cyrus e ele simplesmente responde: porque eu quis. O cara gosta de fazer esse tipo de merda. A luta começa e, pra um chefão final, Luther é até de boa. Até esfreguei a cara dele na parede invisível da câmera. Depois de vencê-lo na mão, ele apela e saca o 3/8. Agora temos que tacar garrafas nele enquanto desviamos dos tiros. Mas no final jogamos uma faca certeira na mão dele e o cara fica choramingando. Até que os Riffs chegam. Agora que sabem quem realmente matou Cyrus, eles vão resolver do jeito deles. Real good. The best. The rest is ours. A DJ do rádio reconhece que passamos por muita merda, pede desculpas e diz que a única coisa que pode fazer é dedicar uma música pra nós. Legal que aqui nos créditos ainda podemos jogar como os Riffs e judiar dos Rogues. Um detalhe muito bom. E assim a campanha de The Warriors chega ao fim. Mas ainda não é o fim das atividades do jogo. Podemos concluir as missões secundárias de Coney e desbloqueamos um modo chamado Armies of the Night. Esse é um beat'em up clássico em 2D, onde enfrentamos várias fases do jogo e chefões. Aqui temos vidas limitadas e se perdemos todas, game over. E cara, eu amo genuinamente coisas que foram feitas com carinho e dedicação. Esse jogo transborda isso. Esse modo extra é algo tão simples e até bobinho, mas é um bônus feito com coração. Uma homenagem sincera aos clássicos que serviram de inspiração pro próprio jogo. E o mais foda é que esse modo tem o que deveria ser o final definitivo do jogo. Depois de enfrentarmos Luther, ainda temos que lutar contra Masai. E para fechar com chave de ouro, o próprio fantasma do Cyrus aparece para um embate épico contra o fantasma do Cleon. Depois dessa luta final, a gangue se reúne. Até mesmo o fantasminha do Fox dá as caras. É emocionante. E esse pra mim é o verdadeiro final de The Warriors.
O legado de The Warriors é inegável. O jogo foi aclamado com notas altas e elogios como uma das melhores adaptações de filme para videogame, além de ter dado uma revivida no gênero brawler. Seu visual, física e trilha sonora são impecáveis, e os poucos problemas técnicos como a câmera não chegam a comprometer a experiência. No geral, é um jogo que chega muito perto da perfeição. Para mim, The Warriors é daqueles jogos que nem precisamos entender por que são tão prazerosos. Apenas sentimos. Ele nos transporta para um universo que muitos não tiveram a oportunidade de conhecer na época, e faz isso de maneira fiel, sem ser apenas uma cópia preguiçosa para agradar fãs. Pelo contrário, ele expande e aprimora sua própria fonte de inspiração. O filme de 79, apesar de icônico, tem suas inconsistências e envelheceu de forma estranha em alguns momentos. Ainda assim, seu charme é inegável. O jogo, por outro lado, não só respeita esse legado, como consegue engrandecê-lo. As vendas foram ok, cerca de 1 milhão de cópias, um número modesto para os padrões da Rockstar, mas suficiente para atender as expectativas. Tanto que a empresa chegou a planejar uma sequência espiritual, chamada We Are The Mods, que se passaria na Inglaterra dos anos 60, e exploraria o conflito entre mods e rockers. Infelizmente, o projeto nunca saiu do papel. Em 2009, The Warriors ganhou um segundo jogo, lançado pela Paramount Digital. Dessa vez, um beat'em up 2D no estilo Arms of the Night. Mas diferente do bônus presente no jogo, esse aqui era um desastre absoluto, mal feito, visualmente horrível e sem entender o que faz um beat'em up funcionar. No fim, o jogo de 2005 encerra perfeitamente o arco de The Warriors. Não sinto que precise de uma sequência, nem mesmo de um remake, por mais incrível que pudesse ser se bem feito. O jogo envelheceu como um vinho guardado num barril certo, e não deixa aquele gosto amargo de jogos que poderiam ter sido mais. Aqui The Warriors cumpriu seu papel com maestria. Por fim, The Warriors é genial, e não há muito mais que eu possa fazer pelos guerreiros, a não ser dedicar essa música. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se curtiu, dá aquela força deixando o like bonitinho aí pra ajudar. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque sempre trago vídeos nessa pegada. Também queria agradecer aos membros incríveis do canal. Um salve especial para o membro nível xerife, Polaco. E para os membros nível cowboy, Tuzin, Larissa Souza, William da Cruz, Deadlis, Gabitibes, Wesley de Ferreira, Vitor Hugo e Arthur Alves, muito obrigado pelo apoio. Vocês ajudam demais esse canal. Se quiser ver seu nome aqui nos créditos e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro. Claro, só se for algo que não vai fazer falta pra você. Acho que é isso. Até mais, cowboy. Fui!